Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, e eu quero ler até o versículo 13. Livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8 até o versículo 13. Propositadamente nós não colocamos o texto da mensagem para que você possa acompanhar, trazer a sua Bíblia, não é? Quem trouxe a Bíblia aí, a Bíblia física aí de papel? Aí, que beleza, amém. Quem trouxe canivete? Levanta aí, o celular, é o canivete, né? Isso aí, amém. Deus abençoe. Êxodo 17, de 8 a 13, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Amém. Pai bendito, Pai santo, em nome de Jesus, nós cremos que a palavra é do Senhor. Nós cremos que o Senhor da palavra está aqui. E nesta manhã de celebração, de adoração, nós queremos ouvir a Tua voz. Aprove o Senhor estar aqui nesta manhã e poder somente ser porta-voz do Senhor para a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Quero refletir com os amados irmãos sobre o tema entre o vale e o monte, o caminho do despertamento, o caminho da maturidade espiritual. Nós, como igreja do Senhor, temos o privilégio de servir e adorar um Deus Todo-Poderoso, mas não estamos isentos das adversidades, das lutas, das pressões deste mundo, das garras do inimigo que tentam nos tirar da presença de Deus. Mas nós nos prostramos diante de um Deus tão poderoso, todo-poderoso, o único que é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, está dirigindo, conduzindo sempre o povo para a sua vontade. O povo de Israel ali naquele momento estava vivendo um momento muito especial. Estavam desfrutando das manifestações, das teofanias de Deus no decorrer da jornada. Deus havia aberto o mar, tinha enviado o maná, feito sair água da rocha. Era um tempo de milagres, era um tempo de grande maturidade, era um tempo de momento de despertamento. Mas de repente surge o inimigo, esse inimigo Amaleque. Isso nos ensina algo muito poderoso. Experiências com Deus não nos isentam de batalhas, elas nos preparam para elas. Muitos querem despertamento espiritual, mas não entendem que ele vem acompanhado de conforto. Não existe maturidade sem resistência. E nesse texto nós vemos dois cenários acontecendo no mesmo tempo: o vale, que é onde a batalha acontece, e o monte, onde a vitória é decidida. E é exatamente entre esses dois lugares que Deus forma um povo maduro. Muitas vezes, muitas pregações, o evangelho que tem sido pregado, que você venha para a igreja e você não terá mais problemas. Venha para a igreja e você não terá mais lutas, você terá tudo o que você quiser. Mas o evangelho de Jesus nos garante a presença dele em todo o tempo da nossa história. O evangelho de Jesus é um evangelho que transforma vidas e que está conosco em todo o tempo. Nós não estamos isentos das adversidades, das pressões malignas. Nós não estamos isentos do ataque do inimigo. Mas o que nos prevalece é onde nós estamos nesse momento. Como nos posicionamos diante das tribulações.
Muitas vezes recebemos bênçãos de Deus, milagres do Senhor, vemos a manifestação gloriosa do Senhor e parece que aquilo ali é suficiente para a nossa vida cristã. Mas nós muitas vezes não percebemos que o inimigo ele ataca. Nós não percebemos que o inimigo ele chega de mansinho, ele vem de uma maneira de repente, como aconteceu aqui com o povo de Israel, quando Amaleque chegou, quando os amalequitas chegaram naquele tempo. E algumas condições, algumas lições nesse texto quero passar para os amados irmãos. A primeira lição: o despertamento começa quando reconhecemos a batalha. Precisamos reconhecer que nós temos enfrentado as batalhas. Precisamos reconhecer que temos um inimigo que quer nos derrotar. Precisamos reconhecer. E lá no versículo 8 você vai observar que então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Amaleque não avisa, ele simplesmente ataca. E assim também, meus queridos, é na vida espiritual. Há momentos que, sem perceber, somos confrontados na fé, na constância, na mente, no ânimo. O problema de muitos cristãos é viver como se não houvesse guerra. Mas não existe despertamento enquanto houver distração. O despertamento, o avivamento, ele começa quando abrimos os olhos e percebemos: eu estou em uma batalha espiritual. É quando nós reconhecemos e compreendemos que nós estamos em batalha espiritual e que nós precisamos, como diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, sobre a armadura de Deus, de nos despir do velho homem e colocar a armadura de Deus na nossa vida. E é interessante que Josué, ele recebe uma ordem: escolhe homens e sai à peleja. Está no versículo 9. Ou seja, não é hora de fugir, não é hora de negociar, é hora de lutar. Deus está chamando pessoas que saiam da passividade. Deus chama pessoas para uma intimidade, um relacionamento profundo, real com Ele. Quando nós reconhecemos que nós estamos numa batalha espiritual, nós só vamos vencer essa guerra espiritual com armas espirituais. E muito melhor quando nós estamos diante de um Deus que nos capacita, que nos unge, que nos veste com as suas armaduras. Nós precisamos reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, Ele preparou o seu povo para ser um povo vitorioso, até em meio às lutas, até em meio às adversidades, até em meio aos ataques do inimigo, porque Ele está conosco em todo o tempo. E muitas vezes, muitas pessoas desistem da caminhada cristã porque passam por dificuldades, passam por lutas, passam por momentos de guerra. Ele não tem força suficiente, ele não consegue superar as aflições, ele não consegue superar o inimigo. Mas nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, que nos capacita, que nos unge. Temos um Deus que está conosco em todo o tempo, mas Ele quer do seu povo maturidade, Ele quer um despertamento, Ele quer um comprometimento com Ele, Ele quer uma aproximação com Ele, porque Ele quer revelar o seu poder através do seu povo. E aquele povo então, naquele momento de dificuldade, eles começaram a reconhecer a batalha. Será que você reconhece as batalhas que você tem enfrentado? Será que você reconhece o momento que você está passando? Não é para você desanimar, não é para você desistir, é para você ter maturidade. É para você confiar no poder de Deus, é para você agir, não é para recuar, não é para desistir, mas é para avançar, é para experimentar o livramento do Senhor, porque o inimigo a gente não sabe quando chega, a gente não sabe o momento que ele se aproxima, mas nós precisamos estar fortalecidos, amadurecidos na palavra do Senhor. É a presença de Deus, é a presença, a condução do Espírito Santo de Deus que nos faz um povo vitorioso. Mas há uma segunda lição extraordinária nesse texto. A maturidade, ela se revela quando assumimos responsabilidades. Se você observar nos versículos 9 e 10, diz assim: com isso Moisés ordenou a Josué, olha aí na sua Bíblia, versículo 9, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. No versículo 10, Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Enquanto Josué desce para o vale,
Moisés sobe ao monte. Há dois posicionamentos, queridos, diferentes, mas o mesmo propósito. Maturidade espiritual é entender que nem todos fazem a mesma coisa, mas todos têm uma responsabilidade. Há pessoas que estão no vale, trabalhando, servindo, enfrentando batalhas visíveis. Há pessoas que estão ali sendo pressionadas, as pessoas que estão ali lutando constantemente, e há pessoas que estão no monte, orando, intercedendo, sustentando espiritualmente. O problema, meus amados, é quando alguém quer apenas assistir. Quando vê a luta de um lado, a luta do outro, ele está ali, ele não decide, ele está observando, talvez fique até torcendo quem vai ganhar, ou quem vai perder, ou que lado está. Mas todos nós somos chamados para algo grandioso, para algo específico de Deus, para as nossas vidas. Crente maduro não é espectador, ele é participante. Deus não chamou você para ocupar espaço, chamou para cumprir propósito, chamou para revelar os seus propósitos, chamou para ter uma intimidade com Ele. Por isso não existe cristão meio termo, não existe cristão só no vale, não existe cristão só no monte, existe cristão maduro que sabe se posicionar mediante as tribulações, mediante as guerras. E é uma ordem de Moisés que envia Josué, e Josué então ele desce, ele obedece, mas Moisés, Arão e Hur, eles vão para o monte. Queridos, grandes coisas acontecem quando a igreja reconhece o seu propósito de servir a Deus. Uns lutam, uns estão no vale, outros estão no monte intercedendo. Todos nós somos chamados por Deus para avançar. Todos nós somos chamados por Deus para desfrutar do seu poder. Todos nós somos chamados por Deus para ter a maturidade, porque a maturidade ela se revela quando assumimos responsabilidade. Hoje, quantas pessoas fracas na fé, quantas pessoas que se cansam de tantas coisas, e a primeira causa que acontece, o primeiro momento quando está cansado, coloca o primeiro obstáculo, é a igreja. Não serve ao Senhor, não tem tempo, está cansado, não está disposto. Mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de sermos perseverantes, de buscar a Deus acima de todas as coisas, de amá-lo acima de todas as coisas e saber que nós estamos numa grande guerra espiritual e reconhecer que esta batalha só se vence com armas espirituais. Mas há um terceiro momento nesse texto que nós podemos aprender, que o despertamento ele se sustenta na dependência de Deus. Olhe no verso 11, o que diz: quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quantas pessoas sendo derrotadas porque estão cansadas, porque desistiram. Quantas pessoas não têm sido sustentadas pelas orações, porque deixam de orar, porque deixam de confiar na palavra do Senhor, deixam de confiar nas promessas do Senhor. Isso é profundo, queridos. A vitória no vale não dependia apenas da espada de Josué, mas da posição de Moisés no monte. Que coisa maravilhosa! Aqui está o grande segredo: a batalha visível é vencida por decisões invisíveis. Levantar as mãos representa a dependência de Deus, representa a oração, dependência, a rendição, demonstra fé contínua. Mas Moisés se cansa. E aqui está uma verdade importante: até os mais fortes se cansam, até os líderes se cansam. Despertamento não é um momento emocional, é um momento de vida sustentada diariamente. Quando começamos bem uma campanha, uma consagração, uma rotina espiritual, mas com o tempo as mãos começam a cair, e quando as mãos caem, a batalha muda. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ser perseverantes, quando nós deixamos de ter a intimidade com Deus, quando nós abaixamos as nossas mãos, vem a derrota. Quando vem o desânimo, vem a derrota. Quando vem o cansaço, vem a derrota. Mas somos chamados por Deus nesta manhã a permanecer com as mãos erguidas.
E se essas mãos cansarem, Ele irá sustentar. As suas orações irão sustentar os seus irmãos, as suas orações irão sustentar a sua família, as suas orações irão sustentar o seu trabalho. E se cansarem, nós estaremos orando uns pelos outros, estaremos intercedendo uns pelos outros, estaremos nos confraternizando uns com os outros e dizendo: nós estamos aqui, nós estamos juntos em oração, nós estamos juntos na palavra do Senhor. Porque, meus amados, a maturidade, ela reconhece a necessidade de apoio. Você vai observar isso logo no versículo 12, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, e assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Que coisa maravilhosa, que experiência extraordinária. Como é bom pertencer a um Deus que sempre levanta pessoas para erguer as nossas mãos, para sustentar as nossas mãos, para nos dar forças, para caminhar com Ele. Eles não criticaram, eles não julgam, eles sustentam, um de cada lado, segurando suas mãos. Isso nos ensina, meus amados, algo essencial: ninguém vence sozinho. Existe uma mentira perigosa na vida espiritual dizendo: eu dou conta sozinho. É mentira, não dá. Maturidade espiritual não é independência, é interdependência. Todos nós precisamos de comunhão, todos nós precisamos de discipulado, todos nós precisamos de pessoas que nos levantem quando estamos fracos. E mais, maturidade também é ser alguém que sustenta outros. Aí é uma pergunta importante: quem você tem sustentado? E quem está sustentando você? Como o papel da igreja é importante, como esta comunidade chamada igreja é importante. Como amo ser igreja de Jesus. Que lugar maravilhoso, aonde nós podemos nos reunir tão pouco aqui juntos, mas poder demonstrar: nós estamos unidos pelo poder do nome de Jesus. Nós nos sustentamos em oração, nós sustentamos no discipulado, nós caminhamos juntos em meio às adversidades, em meio às lutas. Vem algum problema e você pode colocar no grupo da igreja: olha, estamos passando por momentos difíceis, e ali começa um montão de mãozinha. Eu espero que estejam orando, não somente aquela mãozinha, mas que você se prostre sustentando a vida do seu irmão. Sem medo de errar, podemos ver aqui muitos semblantes da igreja, muitos semblantes dos irmãos. Eu sei que têm sido sustentados pelas orações da igreja. Quando eu olho, reconheço alguns irmãos, eu olho e a gente faz a visita, a gente acompanha, vê o sofrimento, vê a dor e vê a angústia. E quando então a igreja ora, mesmo nas diversidades, as mãos estão erguidas, os braços têm sido sustentados. Porque a graça, o poder de Deus é maior do que todas essas coisas. E a igreja precisa acreditar, voltar a crer nisso. Porque a maturidade, ela reconhece a necessidade de apoio, de poder estar juntos, caminhar juntos, de poder orar, de poder interceder. Mas há uma quinta lição extraordinária do texto. A vitória vem quando há alinhamento entre ação e dependência. Olha no verso 13: e Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Muitos querem vencer o inimigo, mas poucos querem permanecer fortes com maturidade com Deus. Josué venceu, porque havia ali Moisés, Arão e Hur, com os braços estendidos, para abençoar, para dar prosperidade àquele povo, vitória àquele povo. O texto, meus amados, termina dizendo que Josué derrotou os amalequitas. Mas nós sabemos, a vitória não foi só da espada, não foi só de oração, foi a união dos dois, foi a luta, foi a perseverança. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolhe agir através de pessoas alinhadas, pessoas que compreendem, que entendem os propósitos do Senhor. E aqui está o equilíbrio da maturidade: é trabalhar como se tudo dependesse de você e orar sabendo que tudo depende de Deus.
Fé não é passividade. E ação sem Deus é esforço vazio. E quantas pessoas continuam nas mesmas lutas, nas mesmas dificuldades, os mesmos anos, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, porque estão vazias. Não se fortalecem, não buscam a presença do Senhor, não acordam pelas madrugadas, não leem a palavra de Deus, não têm uma qualidade de vida espiritual, não têm uma maturidade, uma sustentabilidade, ali uma persistência. Quando levantou ali o decreto para que todos pudessem se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, era costume de Daniel ir à sua casa orar 3 vezes ao dia. E Paulo vai mais, orar sem cessar, orar em todo o tempo. Não sabemos como o inimigo vai atacar, não sabemos quando ele vai atacar, mas nós já estamos preparados pelo poder do nome de Jesus. E ainda que venhamos cansar, ainda que os nossos braços se cansam, nós temos um povo que ergue, um povo que ora, um povo que está junto, um povo que intercede, um povo que caminha junto para a glória do Senhor. Queridos, Deus nos chama hoje para 2 movimentos. Eu quero deixar para você e desafiar você nesta manhã. No primeiro, o despertar. Sair da distração espiritual. Reconhecer que é uma batalha. Voltar à posição de dependência. É despertar a voltar para a razão para a qual Deus nos chamou, porque nós somos o seu povo. Ele é o nosso Deus, e Ele nos instrui na sua palavra a forma que nós devemos andar, e se nós desviarmos, Ele continua sendo Deus. Nós somos desafiados a sermos despertados por Deus nessa manhã, sair da distração espiritual, reconhecer que temos uma batalha, e voltar à posição de dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Se não for a palavra de Deus no nosso coração, se não for os momentos de oração com o nosso Deus, se não for o momento de quebrantamento, o momento de intercessão, o momento de confissão, o momento de quebrantamento, o que seria de nós? Mas o segundo desafio é amadurecer. Está na hora de amadurecer. Tem muita gente ainda criancinha. Lembra que nós pregamos aqui no Congresso de Avivamento, Prostração e Palavra, pessoas que continuam naquele ciclo e não muda. Está ruim, está bom, mais ou menos, está ruim, de novo está ruim, está bom. Não passa daquilo. Porque parece que é cronometrado a sua intimidade com Deus. Eu tenho com Deus 10 minutos. Amém. Mas Deus quer mais. Ele quer 20, 30, Ele quer 1 hora, Ele quer 24 horas estar com você. Nós somos o povo dEle, somos dependentes dEle. Temos, amados, que assumir responsabilidade. Temos que perseverar mesmo cansado. Que privilégio estar na igreja. E quantas pessoas deixam porque está cansado? Quantas pessoas deixam tão pouco, se fosse todos os dias? Nós tivemos uma semana aqui de segunda a domingo. A segunda conferência de avivamento, oração em palavra, foi segunda, foi terça, foi quarta, foi quinta, foi sexta, foi sábado, domingo, de manhã, de noite, foi uma bênção. Não é cansativo, é prazeroso estar na casa de Deus, adorar o Senhor com os nossos irmãos. Mas às vezes qualquer coisinha, quem é que paga o pato? A igreja. É Deus, é a sua intimidade com Deus, a falta de maturidade, a falta de fortalecimento, a falta de depender plenamente do Senhor. É tempo de nós assumirmos responsabilidade, perseverar mesmo cansado, viver em comunhão, equilibrar ação em ação. Talvez você hoje se identifique com uma dessas situações. Você está no vale, cansado de lutar. Você está no monte, mas suas mãos têm caído. Ou talvez você nem entrou na batalha ainda. Hoje é o dia de levantar as mãos novamente. Hoje é o dia de você assumir o seu lugar. Permitir que Deus use pessoas para te sustentar. E mais do que isso, tornar-se alguém maduro na fé.
Ah, como é gostoso a gente saber que nos momentos difíceis uma pessoa manda mensagem, disse: pastor, estou orando pelo Senhor. E Deus é tão bom que Ele usa a pessoa exatamente na hora que a gente está com as mãos arriadas. E aí recebo uma mensagem: pastor, estou orando pelo Senhor. Poxa, minhas mãos sobem, que é uma beleza, que eu sei que tem alguém orando por mim. Eu reconheço as batalhas, eu reconheço as lutas, e louvado seja Deus, porque nós temos um povo que tem nos sustentado. Nós temos um povo que tem sustentado os nossos braços. E louvado seja Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade também de sustentar os braços de alguns irmãos nos momentos de lutas. Não é tempo de recuar, não é tempo de fugir, é tempo de maturidade, é tempo de ousadia, é tempo de coragem. Sozinho, querido, você não vai conseguir. Mas existe um povo, uma igreja que te sustenta, uma igreja que ora por você, uma igreja que intercede por você. E como é bom saber e poder ver respostas de orações. Pessoas cansadas, mas que foram sustentadas e hoje declaram a vitória do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos, que o inimigo, ele não desiste. Ele vem como Amaleque, que chegou de repente, e nós precisamos estar preparados. Estamos cansados, mas não desanimados, não é isso? Estamos de pé, né? É isso aí. Com Jesus vale a pena. Vale a pena. Como Deus é bom, como Ele é fiel. Então, queridos, entre o vale e o monte, o caminho do despertamento e da maturidade espiritual, não importa onde você está, Deus está com você. Não importa como você está, Deus está com você. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, fale com Deus. Eu não sei aonde você se encontra. Talvez você está no vale ali lutando, perseverando. Talvez você está ali desanimado, cansado e lutando. Parece que você não tem força. Mas hoje, em nome de Jesus, a igreja ora por você. Você não está sozinho. Talvez a igreja tenha caminhado, talvez alguns irmãos tenham caminhado cansado, estão arriando os braços, estão cansados. Hoje Deus levanta Arão e Ur para sustentar você. Porque a igreja ela é dependente do Espírito Santo de Deus. A igreja ela é sustentada pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas é necessária maturidade espiritual. Pode ser você que não é crente em Jesus, você está aqui nesta manhã. Eu posso dizer sem medo de errar, você está aqui porque tem alguém orando por você. E você tem sido sustentado pelas orações. Eu creio nisso. Então não há como fugir dessa realidade. Eu quero desafiar você em nome de Jesus nesta manhã, você que está ali no vale, você que está lutando, você que está ali perseverando, você que está ali reconhecendo que tem passado por tantos momentos difíceis, que você está na batalha, você está ali lutando contra o inimigo. A igreja quer orar por você. A igreja quer sustentar você em oração. Ou você que é líder, membro da igreja ou de outra igreja, talvez está cansado, não desista. Nós queremos sustentar você em oração, queremos sustentar os seus braços. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo,
você está aqui porque você é resposta de oração. Tem alguém da sua família, da sua casa, que não abaixam as mãos para dar vitória a você pelo poder do nome de Jesus.